A paz do Senhor Jesus para você, estou em França, e a todos ouvindo o programa Expressão da Verdade. Que Deus abençoe todos vocês, ricamente e abundantemente, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou em França, eu quero agradecer à irmã Carmosa pelas suas orações, e também mais ainda a irmã Conceição. A irmã Conceição está de parabéns com as suas orações, que está sendo mais resumida, né? Uma oração mais autêntica, né? A gente percebe que a oração é feita com a alma, com o coração, com o espírito. Deus abençoe, irmã Conceição, que Deus possa te dar mais inspirações, trazendo a reflexão da palavra de Deus e colocando a unção do Espírito Santo nas tuas orações. Amém? Estou em França. Eu vou entrar logo com uma oração, porque eu, na verdade, estou um pouquinho atrasado. Já visto que eu também estava esperando a oração da irmã Carmosa, que está, eu não sei, ela mandou mais cedo, porque ela falou boa tarde, né? Porque deve ser passado mais cedo, logo que às 18 horas, já pode estar passando a oração dela e da irmã Conceição. Então já é uma falha da irmã Carmosa. Mas Deus abençoe, né? Um abraço, irmã Carmosa. Até na próxima vez você manda mais cedo. Então vamos para a oração de abertura. É Salmo 67. Deus, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos. Louvem-te os povos todos. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade e governarás nações sobre a terra. Aleluia. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos. Louvem-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará e todas as extremidades da terra o temerão e andarão no amor e no teu temor. Amém. Pai nosso que está no céu, santo e santificado seja o teu nome. Venha, meu Pai, o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as ofensas, Pai, assim como nós perdoamos aquele que já nos ofendeu, mas também já se arrependeu. E não nos deixe cair na tentação. Não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque sabemos que teu é o reino, teu é o poder, honra e glória que pertence para todo sempre. Amém. Boa noite e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Inicia-se agora o programa Expressão da Verdade. E eu quero trazer para vocês exatamente a parte que fala da família, né? Eu tenho um pedido para vocês propagar o Evangelho, propagar o programa Expressão da Verdade, porque ele é a verdade explícita, é uma verdade que não tem rodeio, é uma verdade direta, né? Então vocês podem ganhar a família de vocês, ganhar a salvação para a família de vocês, também anunciando para eles ouvir o programa Expressão da Verdade. Leiam a Bíblia e ouçam o programa Expressão da Verdade. Muito bem, eu vou falar aqui referente à família, né? Família de Jesus. Você faz parte desta família. Por isso você não deve negar a sua família a palavra de Deus. Deve se propagar. Um pequeno testemunho. Quando eu aceitei a Jesus, na verdade eu aceitei a Jesus desde criança, mas quando eu tomei conhecimento do poder de Jesus, como ele diz assim, vocês errais não conhecendo a palavra, nem o seu poder. Quer dizer, as pessoas nem conhecem a palavra de Deus e nem o poder. Então, quer dizer, aí vai atrás de outros santos, vai atrás de espírita, de centro de espírita, carta disso, carta daquilo outro, porque ele não conhece a palavra de Deus e nem o poder. Até mesmo porque os seus mestres foram falsos com eles, foram fingidos falsos, não ensinaram.
tinha a Bíblia Sagrada lá ao lado, tinha lá no baú, mas não ensinou. Mas não ensinou mais nem para os próprios sacerdotes. Não conheciam, né? Os pastores, os padres, né? Os padres da época, os são cristãos, as freiras, não conheciam. Então, quer dizer, no tempo de Jesus, também já existiam os sacerdotes, e já existiam as leis de Deus, já existia o Velho Testamento, já existiam os salmos, mas as pessoas não examinavam a Escritura. Por isso Jesus lançou em rosto: errais não conhecendo as Escrituras, não lendo as Escrituras, não conhecendo nem o seu poder. Então vamos aqui para o livro de Mateus. Mateus capítulo 12, versículo 38. Jesus em sua missão. Então, alguns dos escribas e dos fariseus, aliás, versículo 46. Mateus 12, 46. E falando ele ainda, eis que estava lá fora sua mãe, seus irmãos, pretendendo falar com ele. Quer dizer, lembra-se do Judas, o Judas, que é irmão de Jesus, está na Bíblia, né? Tiago. Quer dizer, estavam lá fora os irmãos, as irmãs, a mãe de Jesus. Jesus estava na sua missão. E já fazia algum tempinho que Jesus não voltava para casa, né? Então a família foi de encontro com ele, até mesmo para saber o que está acontecendo. Muitos até, às vezes, os irmãos que não conheciam a palavra também, né? Achavam até que ele estava variando, né? Então, ele já está fora de si, porque ele tem que ir lá aconselhar ele para ele voltar para casa, né? Então, veja, isso aqui sou eu que estou acrescentando, né? Mas não está na Bíblia Sagrada. Não adianta ficar procurando que ele não falar esta palavra. Pensamento, né? Então, ele falando ainda, a multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhes. E disse-lhe alguém que estava na reunião: olha, Jesus, eis que estão lá fora a tua mãe e teus irmãos, e quero te falar. Então ele disse assim, porém ele respondendo disse aos que lhe falara: quem é a minha mãe? Quer dizer, olha aqui a resposta: quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? Quer dizer, Jesus como se não entendesse, mas quem são esses? Então, e ele estendendo a mão para os seus discípulos, para a multidão que estava ao redor dele, estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Entendeu? Veja bem, Jesus não faz assim, exceção de pessoa, não, porque a minha mãe, benção minha mãe. Não, quer dizer, todo mundo está sabendo, os que ouvem a palavra e medita, que Jesus no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Desde o princípio ele estava com Deus, todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Está em João capítulo 1, versículo em diante. Então veio para o que era seus e os seus não o receberam. Veio para os sacerdotes, veio para aquele povo judeus, povo que estava com a Bíblia Sagrada na mão, o livro de Moisés, os livros dos profetas, os salmos, e eles não olhavam, não entendiam, não liam. Então Jesus falava assim: olha, vocês errais não conhecendo as Escrituras nem o seu poder. Então Jesus, voltando para Mateus 12, 49. E estendendo a sua mão para os seus discípulos, diz: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Por quê? Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, presta atenção, qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, é minha irmã, quer dizer, é meu irmão e minha irmã e meus irmãos. Quer dizer, minhas irmãs. Quer dizer, é a família de Cristo. Todo aquele que recebe o Evangelho, tem a obrigação de pregar primeiro para a sua família. É o que aconteceu comigo.
Quando eu estava doente, né, enfermo, estava desempregado, passando necessidade, morando no cortiço, pagando aluguel e ainda atrasado, né? Quer dizer, eu estava no fundo do poço. Mas quando Jesus me levantou, quando alguém soprou de Jesus, que existia um programa no rádio e tal, que ele ouviu e foi lá e assistiu o culto, pediu oração ao pastor, ao missionário Gregório de Moraes, na época, né? Então, e depois, naquela mesma semana, ele arranjou emprego, né? Então, ele me deu esse testemunho. Ele não era crente. Então, não era e nem chegou a ser crente, porque ele faleceu sem se converter, infelizmente, né? Ele foi lá só para receber a bênção, mas Deus usou ele para dar um recado para mim. Mas voltando para a palavra. Então é o seguinte, eu passei uns dias ainda para decidir, ouvindo rádio e tal, aquela indecisão, não queria saber de crente, mas até que eu tomei a decisão de ir lá. Então recebi a graça, recebi a graça e depois aí eu me interessei para conhecer a palavra de Deus. E depois de conhecer a palavra de Deus, então Jesus diz assim, ele diz assim, qualquer que venha a mim, que não aborrecer ao pai, à mãe, irmão, irmã, não é digno de mim. Mas como assim? Vai aborrecer? Sim, você vai ter que estar intercedendo por eles, você vai ter que pregar para eles. Em outras palavras, no livro de Lucas, qualquer que venha a mim que não deixar, né? Quer dizer, que não deixar irmão, irmã, isso, aquilo outro, né? Casa, quer dizer, mas por que assim, não deixar? Porque, na verdade, quer dizer, ele tem que deixar de dar ouvido aos parentes, dar ouvido à mãe, dar ouvido aos irmãos, dar ouvido ao pai. Mas eu não estou entendendo, porque a Bíblia fala que honra o teu pai e a tua mãe para que viva bem e seja prolongado os teus dias. Honrar não quer dizer que a pessoa vai ter que seguir o mundano. O pai e a mãe são mundanos, está no mundo. Quando a Bíblia fala honrar o pai e a mãe, está falando das pessoas que vieram da descendência de Israel, que vieram da descendência de Abraão, que vieram, quer dizer, do ensinamento de Moisés, que ele já tinha dado os 10 mandamentos. Então são pessoas que já seriam doutrinadas na palavra de Deus, assim como foi Davi. Então Davi já era doutrinado pela palavra de Deus, honrava o pai e a mãe, guardava os mandamentos. E por isso ele foi o homem mais abençoado na época dele, né? O homem mais evidente, né? Que tinha um contato com Deus, obediente a Deus, temente a Deus. E desta forma ele tinha força. Quando ele derrotou o leão, quando ele derrotou o urso, o lobo, sei lá, ele derrotava em quê? Ele acreditava no poder que há no nome do Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos é o próprio Jesus. Então, o Jesus, ele falou assim, olha, como é que vocês dizem que o Cristo vem da descendência de Davi, se Davi chamou de Senhor? Quando ele diz lá no Salmo 110, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que eu ponha teus inimigos por escabelo de teus pés. Assenta-te à minha mão direita, que Jesus está à direita do Pai, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Então Jesus falou assim, olha, como é que você diz que o Cristo vem da descendência de Davi, se o próprio Davi chamou ele de Senhor? E o Davi, quando derrotou o gigante, ele diz, olha, tu vem a mim com lança, com espada, então, e eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E aí balançou aquela sonda lá com a pedra, né? Não sei se chama sonda ou é funda, né? É um dizer que tem no interior. Então, a pedra, tchum, aquela pedra foi, pá,
Aí Deus entrou no capacete, quer dizer, numa brechinha do capacete. Quer dizer, os anjos do Senhor dos Exércitos guiou aquela pedra até penetrar, achar uma brechinha do capacete, que é o capacete de armadura de ferro, tudo, entrou. Quer dizer, ele derrotava os inimigos, depois ele guerreou, derrotou muitos do lado dos filisteus, então, tudo em nome do Senhor dos Exércitos. Então, veja bem, o Davi era uma pessoa que vinha na doutrina que diz a lei de Moisés. Então, não terás outro Deus diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem a servirá, que ele vai fazer festa e tal, procissões. Então não é para fazer nada disso. Então Davi, ele honrava os mandamentos. Então quando a palavra diz assim, honra o teu pai e a tua mãe, para que viva bem e coma do bem melhor dessa terra, está falando de pessoas que já são doutrinadas. Mas no caso aqui, Jesus está falando que o povo de Israel andava rebelde. Pessoas que não conheciam a palavra de Deus, não procuravam conhecer, e aí, quer dizer, estavam ali fazendo cada um aquilo que achava na tela, né? Fazia os seus sacrifícios, que aí fazendo sacrifício já estava pago os pecados, né? Igual a igreja de Roma, que as pessoas peca na semana, né? Depois vai lá no fim da semana, vai lá, ajoelha lá no pé do padre, né? E aí confessa os seus pecados, né? Aí o padre diz que perdoa os pecados, aí vai lá tomar uma horta consagrada e tal, está perdoado. Na mesma semana ele já volta a pecar novamente, não, mas aí virou cotidiano. Toda semana ou todo mês, pelo menos uma vez no mês, vai lá confessar os pecados e tal. Então o povo fazia os sacrifícios para ser perdoado os pecados. E aí, quer dizer, estava tudo errado. Falta de conhecimento da palavra de Deus. Então Jesus falou, errais não conhecendo as escrituras, nem o seu poder. Então, veja bem, e eu, quando eu conheci, quando eu fui curado, fui lá, ouvi o culto, e aí procurei falar com o pastor, expor os meus problemas, que é bom você procurar uma igreja, procura uma igreja aí, um pastor que tem a unção de Deus, e aí você vai, conversa com ele, expõe os seus problemas para ele, para que ele possa fazer uma oração exatamente direto para aquele problema que está te afligindo. E aí, quer dizer, você vai seguir as instruções dele. Então é assim que eu fiz. Fui lá, assisti o culto, depois peguei a fila e esperei a minha vez para falar com o missionário. Expus os meus problemas, recebi orações exatamente para sanar os problemas, aconselhou a fazer uma campanha de 7 semanas, 7 quarta, 7 sexta, 7 domingo, e eu fiz, mas na primeira oração eu já senti a diferença. Mas aí, nós vamos voltar para a Escritura, para a Palavra de Deus, o que está no livro de Lucas, capítulo 14, versículo 26. Procurando comigo aí? Lucas 14, 26. A gente está com a Bíblia aqui na mão, não está aberta ainda, mas a gente localiza rapidinho. 14, 26. O que diz? Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe, se alguém vier a mim, e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, irmãos e irmãs, ainda também, olha só, ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo, não pode ser meu filho, que discípulo é filho, discípulo é aluno e aluno é filho, não pode ser meu filho, não pode me seguir. Então veja bem, você está ouvindo o programa, não fica só para você. Você tem que depois sair anunciando por aí, ganhando almas para Deus, ganhando a salvação, começando da sua casa, começando da sua família. E se alguém não cuida dos seus, assim diz a Bíblia lá em Timóteo, se alguém não tem cuidado dos seus, e aí como vai cuidar da família dos outros? Tem muitos pastores por aí
que não entra numa igreja aí, depois vai lá, recebe um banho de óleo, né? Aí o falso, como é que é, o falso profeta, ou mercenário, unge ele a pastor para ir trabalhar para ele. Quer dizer, ele nem sequer ganha a família dele. E a Bíblia fala disso. Então, se alguém não tem cuidado dos seus, então negou a fé e é pior do que um profano. Então, quer dizer, mas não, eu tenho fé, tem fé, se ele não cuida nem da família, se a Bíblia só fala da família, desde o começo do mundo, desde o começo da história. Noé se preocupou com a família, Deus salvou a família dele, e assim por diante. Primeiro você tem que cuidar da sua própria família, depois, então, você vai cuidar do próximo, do vizinho, e assim por diante. Mas se alguém não ama o seu, vai amar dos outros? Não, mas para ser pastor não precisa disso, não. Não precisa porque está só interessado no dinheiro, em tomar o dinheiro das pessoas. Mas precisa disso, seguir os mandamentos de Deus. Então o Senhor Jesus diz assim, olha, ora, se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e a mãe, a mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida. É Lucas 14, 26. Então não é digno de mim. Mas como aborrecer a vida? Porque você não vai ser mais o mesmo. Você queria ir, estar se preparando para ir para o forró nessa hora, vou para a noitada, mas agora você morreu para o mundo e vai viver para Deus. Você vai se preparar, agora é sábado, se preparar, eu vou fazer uma visita a meu irmão, a minha irmã, sei lá, meu pai, minha mãe, vou lá falar de Deus para ele. Quer dizer, em vez de você ir para o forró, para a bailada, para um bar, você aborrece, não é aquilo que você queria. Você não vai fazer mais a vontade da carne, vai fazer a vontade do Espírito. Então o Senhor Jesus diz, olha, se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e a mãe, e a mulher, e a filhos, a irmãos e a irmã, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu filho, não pode ser da família de Cristo. Por isso ele diz assim, ó, em Mateus, diz assim, ó, quem é meu pai? Oh, não, pai ele não falou, porque pai é o Espírito Santo, pai não está na história. Quem é minha mãe? Quem é meus irmãos e minhas irmãs? Apontando para os seus filhos, que são discípulos, aqui estão eles. Então, mas a sua mãe já fazia parte do quadro, simplesmente ele queria dar uma demonstração. E seus irmãos, por final também, o Tiago se tornou discípulo de Jesus, Judas e assim por diante. Muito bem, Deus abençoe todos vocês, voltamos para o sorteio. Estou em França. Sim. Sim. Certo. Sim. Sim. Enquanto? 38. Então tudo bem. Vamos lá para o sorteio. Luiz Mendes. Então um abraço, meu amigo aí, Luiz Mendes. Que Deus abençoe você. Você já sabe muito bem. Vai fazer bom proveito com a Bíblia Sagrada. Ah, sim, sim. Então, meu amigo Luiz, pode estar ligando aí para você confirmar a sua presença, a sua audiência. Então, que Deus abençoe. É uma Bíblia exatamente para ajudar para as pessoas que têm até a dificuldade de ver, né? Então aquela letrinha pequena não vê. Então essa já bem, a letra é bem maior, então pode forçar menos a vista, né? Então fica assim. Estou em França,
Vamos finalizar então. Oi? Sim. Sim. Um abraço, Belarmino. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe vocês da Paraíba, todos que estão sintonizados. Severino, um abraço, Severino. Um abraço, Madalena, Deus abençoe. Ô, Jonas Carvalho, Deus abençoe. Ô, Ângelo, um abraço, que Deus possa abençoar você e ouvir as suas orações. Se fortaleça na fé, que Deus está ouvindo. Ô, Rosália, meu abraço, Deus abençoe. Que você possa se enriquecer cada dia mais na fé e no conhecimento da palavra de Deus. Eu recebo todos vocês com meu forte abraço, em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus possa receber esse abraço de vocês também e ouvir a oração de vocês. Nós vamos finalizar. Eu já falei referente à família, né? Eu quero que vocês passem a ser o primeiro pastor da família de vocês. Não fica procurando um pastor para ir lá pregar para ele, não. Você começa você mesmo, é o pastor. Você mesmo é a cabeça, é a chefe. Deus chamou você primeiro, então é você que tem que fazer a obra. Deus me chamou primeiro. E aí eu via, poxa, a minha família cheia de problema, isso, aquilo, outro e tal, e eu no bem bom, eu já estava prosperando, já tinha comprado casa, já tinha comprado carro, e quer dizer, aí digo, mas meu negócio é o seguinte, é porque eu queria continuar no mundo, eu queria continuar fazendo arte, né? Eu fazia, participava de teatro, de cinema, quer dizer, aí quer dizer, Deus falou forte no meu coração com estas palavras, né? Qualquer que venha a mim, que depois não aborrece a pai, a mãe e tal, quer dizer, aí Deus estava me tirando. Eu digo, meu Deus, vou ter que parar a minha vida artística e fazer a obra. E assim eu fiz, renunciei à carreira artística e fui pregar para a família. Fui o primeiro pastor da família. E Deus abençoou que hoje cada um segue a sua religião. E não estão me seguindo, estão seguindo a igreja que eles querem. Eu não quis ser pastor de família, não. Fui só no princípio, só para abrir os olhos. Depois cada um toma a sua decisão, segue o ministério que ele quer seguir. E assim também eu aconselho vocês. Prega para a família de vocês, mas não fica, não, vai lá para a minha, vai para aquela do outro. Não, deixa eles conhecer a palavra. Depois eles decidem para onde eles querem congregar, para ir louvar a Deus e assim por diante. Ok? Então, que Deus abençoe vocês. E eu vou finalizar com a passagem que diz aqui, Paulo diz assim, olha, 6, versículo 10 em diante. No demais, irmãos, no demais, já ouviu a palavra? Já ouviu o discurso? Já ouviu a pregação? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Para quê? Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ok? Porque não temos que lutar contra a carne e nem contra a sangue. Você não vai brigar com a sua família. Você não vai brigar com a família do outro. Não tem que lutar contra a carne nem contra a sangue, mas sim contra os principados, contra os potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldades no lugares celestiais, no lugar de poder, lugares espirituais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Para quê? Toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia difícil, no dia mau. Havendo feito tudo, fica firme, com oração, com jejum, com oração, sempre com o pé direito, nunca desviar nem para a direita nem para a esquerda. Estais, pois, firme, tendo cingido o vosso lombo com a verdade, e vestido a vossa couraça, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Aleluia! Mas está escrito que a fé vem pelo ouvir e ouvir
da palavra de Deus. Então tem que se aprofundar na palavra de Deus, no conhecimento. É ensinando para a sua família que você vai se fortalecendo mais e mais na fé. Quanto mais eu pregava para minha família, mais aí que eu enriquecia na fé. Naquela semana eu saía para minhas vendas, poxa, eu bati o recorde de venda, quer dizer, eu tinha mais fé ainda, porque eu aprendia ensinando. É ensinando que se aprende. E assim por diante. Então vamos para a oração. A oração é o Salmos 140. Sim, Senhor Deus. O Senhor já ouviu a minha pregação. Eu creio, Pai, que não foi em vão. Eu não estou pregando em vão. Estou pregando para pessoas que estão dando atenção para a Tua palavra. Então que o Senhor possa abençoar todos. Coloca um anjo de poder para ouvir a oração de todos. Vamos fazer a oração pela Tua palavra, que o Senhor diz: se vós estiver em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei o que quiser e será feito. Tudo que pediu, Pai, na oração, crendo recebereis. E eu te peço o livramento de todo mal, como está escrito no Salmo 140. Livra-nos, Senhor, do homem mau, guarda do homem violento, os quais pensam mal no coração continuamente e se ajuntam para a guerra. Aguçam-se as línguas, quer dizer, afia a língua, tem a língua afiada, como a serpente, né? O veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. Eles estão lá só para falar besteira, palavrão, é xingar, é fazer oração contrária, tirar maldição. Quer dizer, o veneno da víbora, o veneno da serpente, que é satânico, está nos seus lábios. Mas guarda-me, Senhor, do homem mau, guarda o homem violento, os quais pensam mal no coração, continuamente eles se ajuntam para a guerra. Aguçaram-se a língua como da serpente. Veneno das víboras debaixo dos seus lábios. Guarda-me, Senhor, do laço do inimigo. Eu disse ao Senhor: Tu és o meu Deus, ouve a voz das minhas súplicas, ó Senhor Deus, fortaleza da minha salvação. Tu cobriste a minha cabeça no dia da batalha. Não cumpra, Senhor, ao ímpio o seu desejo. Não deixe por diante seus maus propósitos para que não se exaltem. Quantos que cercando-me levantam a cabeça, de cabeça empinada, cubra a maldade dos seus lábios, caia sobre eles brasas vivas, seja lançado fogo e em covas profundas, para que não torne mais a levantar. Pois não terá firmeza na terra o homem de mau língua, e o mal perseguirá o homem violento, até que seja desterrado. Eu sei que o Senhor sustentará a causa do oprimido e o direito do necessitado. Assim os justos orarão o teu nome, e os retos habitarão na tua presença, dando glórias a Deus. Aleluia e aleluia para Deus. Pai nosso que está no céu, santo e santificado é o teu nome, Jesus Cristo. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as ofensas, Pai, assim como nós perdoamos aqueles que já nos ofendeu, mas também já se arrependeu. E não nos deixe cair na tentação, mas livra-nos de todo mal, porque sabendo que teu é o reino, teu é o poder, teu é honra e glória para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe todos vocês que estão orando ricamente, abundantemente, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um abraço a todos vocês, um abraço em França e um abraço a todos. Deus abençoe. Se Deus quiser. Obrigado, obrigado, que Deus possa abençoar cada um. Um abraço, um abraço. Deus abençoe. Se Deus quiser, Deus quer. Ah, sim, começa às 17h30. Hoje eu esqueci de mandar a mensagem, mas já você reprisou a anterior, né? Então tudo bem. Ah, Pai, Deus abençoe.